isso. O que eu vou propor é que o nosso cérebro, ele trabalha com uma espécie de reciclagem neuronal. Ele apoia todo novo conhecimento apoiado num conhecimento já existente, já ancorado dentro do nosso sistema de aprendizado. Como lemos, o nosso cérebro, né, ele todo já, vocês estão vendo aqui todas as partes, eu não vou entrar em detalhes. Todas as pessoas de qualquer região do mundo vão usar as mesmas redes neuronais para ler. Não importa que língua ela esteja falando. Todos nós temos um centro, um olho, né, e uma retina. Nessa retina nós temos uma parte que chama-se fóvea. Nessa fóvea é a única parte da retina que foi preparada para a leitura. Exatamente 15% do seu espaço que é usado para o tratamento da leitura. Ali na fóvea que se fixam todas as informações das letras, e essas letras são depois desmontadas, né, pelo cérebro, para depois ser mais tarde reestruturada, e depois elas são decodificadas com relação às suas partes, que nós chamamos de grafemas, e o seu significado. O nosso cérebro, o nosso sistema visual, ele em menos de um quarto de segundo, ele decifra todas as partes de uma palavra e consegue, com isso, fazer com que entre em vigor a nossa via lexical, que seria com relação aos significados, e com relação ao fonema, ao som daquela palavra. O nosso cérebro, nós quando pousamos os nossos olhos em cima de um texto, existem as letras e as palavras, elas ficam registradas na fóvea, e existem movimentos muito discretos que nós não percebemos, que são fixações. A fóvea focaliza, né, ela tem células fotorreceptoras muito poderosas, ela focaliza cada uma das palavras, e depois ela parte para focalizar uma segunda, uma terceira, uma quarta palavra. A cada vez que ela se pousa, se instala numa palavra, a gente chama de fixação. Entre uma fixação e outra, nós temos sacadas. Normalmente, num segundo, nós temos mais ou menos umas 4 ou 5 sacadas. A periferia da palavra, ela se perde com a fluência. Nós não fixamos o que a fóvea mostra pra gente, é simplesmente o que foi feito durante a fixação. As palavras são feitas por células menores, que nós chamamos de morfemas. Morfemas são partes pequenas. Por exemplo, a palavra desfazer, ela é formada pelo prefixo des, mais o radical do verbo, mais a vogal temática e o R da desinência verbal. E esses grafemas, na verdade, são divididos esses morfemas, né? Na verdade, são divididos em grafemas e fonemas. Os grafemas são as letras, as sílabas, e o fonema é a representação sonora desses grafemas. Existe um efeito que a gente chama de efeito gatilho, que exatamente a rapidez com que nossos olhos, eles decodificam uma palavra para outra.
A partir do momento que a palavra se instala na fóvea, rapidamente o nosso cérebro já decodifica, ele desmembra aquela palavra e imediatamente já manda a mensagem com relação a sonoridade e com relação às partes dela. Esse efeito a gente chama de gatilho. Quando nós temos palavras que têm a mesma sonoridade, o efeito é muito maior. Em música nós poderíamos dizer que os nossos grafemas e os nossos seriam as figuras de notação musical e os fonemas a representação sonora dessas figuras. Um bom leitor deveria ler de 500 a 600 palavras por minuto. Ele só não lê mais porque a fóvea é muito estreita e nós escaneamos o texto de forma horizontal e essas sacadas que nós temos, ela tem um tempo determinado que impede que a gente possa ler entendendo o que você está lendo. Existe uma teoria que diz que se a gente colocar no computador palavras exatamente no foco da nossa fóvea, nós poderíamos ler de 1.100 a 1.600 palavras. O que atrapalha realmente são as sacadas, essa movimentação que os olhos têm que fazer e percorrer de uma linha para outra. E a estreiteza da fóvea também. A leitura musical é uma aptidão, assim como a leitura da linguagem, que tem que ser, ela tem que ser ensinada. Você pode aprender a tocar um instrumento, mas a hora que você precisa registrar ou trabalhar com a notação, você tem que ter orientação. Ela envolve uma série de habilidades psicomotoras, envolve memória de longa e curta duração, leitura e reconhecimento de padrões, envolve que nós tenhamos uma pulsação que temos que manter, uma concentração, temos que acessar uma imagem auditiva, conhecer e decodificar uma série de conceitos teóricos e estruturais da música. Além disso, nós temos a relação de ouvidos, olhos e também o aspecto motor, quando se trata de um instrumentista. Um outro aspecto da motricidade chama-se lateralidade. É um dos aspectos ligado a pessoa canhota ou destra, mas que é muito mais profundo do que isso. A lateralidade é quando nós nascemos, os dados neurológicos, eles elegem um hemisfério. O nosso cérebro são 2 hemisférios e nós temos uma dominância de um dos hemisférios. Por exemplo, o hemisfério da direita, né, é chamado de hemisfério gestáltico e o da esquerda chama-se lógico. Esse da esquerda é exatamente onde se processa o alfabeto, as palavras, a sintaxe e a matemática. O outro está muito ligado com a emoção, intuição. E quando nós temos uma lateralidade definida, nós temos lateralidade com relação aos olhos, com relação aos ouvidos, com relação aos membros. Com relação aos olhos, é muito importante que a gente tenha definido, porque isso, de uma certa forma, vai facilitar o trabalho com a pessoa. Para vocês terem uma ideia, a pessoa que tem o olho dominante do lado direito, ela, quando focaliza um quadro grande, ela se prende em imagens. O outro hemisfério, o que tem o hemisfério lógico, ele se prende a detalhes. O hemisfério gestáltico, ele adota padrões o tempo todo. O hemisfério lógico, ele vai especificamente num determinado quadro. O hemisfério gestáltico, ele sempre focaliza 3 dimensões. O lógico só se preocupa com 2. O gestáltico vai sempre se preocupar com as cores e o lógico se preocupa com as linhas.
E assim vai, são uma série de informações. A leitura fluente é algo que tanto quem trabalha com linguagem como quem trabalha com música tem a preocupação de desenvolver. E tanto no aspecto da linguagem como com a música, a gente vai precisar se envolver esse tipo de leitura, e a preocupação às vezes é com que a pessoa tenha uma série de padrões já definidos, padrões, no caso da linguagem, se ela conhece uma série de sufixos, se ela tem uma vivência com a leitura, com verbos, e no caso da música, padrões melódicos, rítmicos, no caso do músico, a movimentação melódica para cima, para baixo, subiu, desceu, ela tem que ter uma leitura antecipada, e também, se ela tem um conhecimento de tonalidade, facilita muito para fluência da leitura. A leitura musical não recebeu muitos ainda estudos muito pormenorizados. Eu achei alguma coisa a respeito da movimentação dos olhos durante a notação. O que vocês veem aqui são desenhos sonoros que é possível trabalhar com crianças a partir dos 3 anos. As crianças, normalmente, quando começam o trabalho de musicalização, elas vivenciam com movimentos corporais todos os aspectos musicais. Depois a professora pede para que eles escrevam exatamente se subiu, se desceu, se o som era forte, se era suave, e dá para ver nitidamente os desenhos que elas fazem, e é uma primeira forma de notação, é possível fazer. Uma psicóloga, Uta Frisch, em 85, ela estabeleceu 3 etapas para a leitura. Uma que ela chama logográfica, que são crianças a partir de 5 anos, é o que vocês podem ver isso com relação à música. A logográfica, a criança, ela enxerga, por exemplo, a palavra de uma forma globalizada, mas ela não entende o que são sílabas, que você pode juntar duas letras e formar uma sílaba, ou uma sílaba e você forma uma palavra. Ela simplesmente tem um visual de gráficos e um formato global das palavras. Já a criança um pouco maior, de 6 ou 7 anos, ela descobre os fonemas e as unidades menores da palavra, e ela tem condição de desenvolver a leitura de uma forma melhor, porque ela já entende, embora a parte com relação ao significado fique um pouco meio de lado, não que seja ignorado. Ela só vai atingir essa parte do significado quando ela tem uma certa fluência com a leitura, que é quando ela já está na parte ortográfica e ela já está familiarizada com uma série de palavras, aí o aspecto, a via lexical vai ser acionada junto com a outra. Eu não podia deixar de falar dos movimentos que nós fazemos quando nós lemos uma partitura. Principalmente a pessoa que lê a partitura dupla, no caso os instrumentos de teclado, e depois, mais tarde, o regente tem uma partitura muito maior que essa. Mas, para vocês terem uma ideia, esse primeiro quadro A aqui, são os movimentos que a gente faz quando você está lendo uma melodia acompanhada por acordes. Um outro aspecto seria uma melodia homofônica. Nós deslizamos o olhar de uma pauta para outra. O quadro de baixo C já mostra uma leitura de acordes, meio contrapontística, e aqui também uma melodia contrapontística, mas não de acordes, são de melodias. Eu não podia deixar de falar a respeito da leitura mental, que para nós músicos é algo muito importante. A leitura muda, como eles dizem, né? Durante muito tempo questionou-se se, quando nós lemos silenciosamente, se as palavras, a pronúncia das palavras se o nosso cérebro pronuncia internamente. E parece que sim. Internamente, instintivamente, nós
acessamos o aspecto da via do fonema, além dos significados. E isso ocorre muito quando a gente precisa fazer uma leitura mental, que em música o musicólogo Gordon chamou de audiação. Audiação notacional é aquele tipo de leitura que você faz fora do seu instrumento, que você lê e tem a noção de como aquilo vai soar antes de você ir para o seu instrumento, de você cantar. Ele separa bem a ideia de imagem sonora, é aquela imagem figurativa e vivida do som. E a audiação já seria algo mais consciente, que você já tem uma noção, inclusive, sintática do som que você está lendo. Ela, na verdade, ela requer uma compreensão musical do som. E ela, na verdade, ele diz que ela sugere uma troca de informação entre esquemas. Piaget chamou esquemas uma espécie de organização de conduta cognitiva de algo generalizável. Seria algo assim, normalmente, se você já tem um conhecimento ancorado, o novo conhecimento que virá, ele vai se apoiar nesse conhecimento que já está em você e já virou um padrão. Então, a audiação requer uma série de evolução de esquemas. Para Piaget, o fazer é compreender na ação, e compreender é fazer no pensamento. A música sendo algo que envolve a nossa cognição, a leitura cantada é algo que tem que ser, deveria ser mais difundido, né? Porque isso traria para a pessoa uma compreensão auditiva muito maior e seria algo de uma formação muito sólida para aquela pessoa e que teria uma inteligência, um pensamento musical muito mais desenvolvido. E é isso. Muito obrigada.